Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas para essa live hoje, dia 4 de novembro de 2025. Acho que eu consegui fixar o tema aqui, questões étnico-raciais, e a live que a gente fala assim, como é que é isso? Aqui na Rede com Sheila. Estou chegando para sentir aí como está a conexão. Daqui a pouquinho a minha convidada chega e a minha convidada já chegou por aqui. Olha só que pontualidade. Muito bom. Então já vou colocar a Márcia Bosco para cá. Certo. Vamos lá. Acho que foi, né, Márcia? Pontual, Sheila, sempre. Tô aqui, eu acho. Que delícia! Eu entrei até um pouquinho antes para poder, um minutinho, assim, 30 segundos, Sim. dar uma olhada aqui, enfim. Eu passo um tempo sem fazer e fico até um pouco insegura. Dinho Terra Nova chegando. Então, assim, gente, hoje a live é sobre questões étnico-raciais. A convidada é Márcia Bosco. Mas antes de eu apresentar a Márcia Bosco, eu acho que seria importante, Márcia, travou um pouquinho para mim. Seria a minha internet ou a da Márcia? Eu vou ligar até o meu 4G, 5G, eu vou ligar também para garantir aqui a nossa. Ah, mas tá ligado. Para mim, a Márcia tá congelada. Como é que tá aí para vocês? Dinho, tem uma outra pessoa, Cláudia. Voltei? Voltou. Márcia, eu acho que antes assim de fazer uma apresentação oficial sobre você, eu acho que a gente poderia se descrever um pouquinho, né? Tá bem. Falar aí para quem estiver só escutando, né? Oi, falaram Márcia, Sheila, bom áudio, É, mas congelada. Ah, mas Márcia já voltou, ó. Então, agora sim. Tá. eu sou a Sheila Santiago, aqui no Instagram. Eu estou na parte de cima do Instagram. E o que consegue visualizar da minha pessoa são assim, cabelos longos, grisalhos. Por conta da luz, ele tá parecendo um pouco um louro dourado aí, camuflado, mas ele é bem grisalho. Eu uso um óculos com uma armação fininha, óculos de grau com uma armação fininha em preto. Tenho um dentinho, quando eu falo, aparece um dentinho um pouquinho mais para frente, assim, na parte, né, na minha boca. O rosto tá redondinho porque eu andei engordando, então eu tô com uma bochechinha significativa. Pode perceber que eu tenho um colar feito com miçangas azuis. E a parte da roupa que aparece são duas alças estampadas de uma estampa grande, que aparece o azul, o bege, um pouco alaranjado. Estou usando o brinco, mas o brinco nem está aparecendo por conta dos cabelos soltos. Márcia, fala um pouquinho aí. Meu nome é Márcia. Eu estou na parte de baixo do vídeo. Eu tenho a pele parda. Não sei bem dizer se é claro ou se é escuro, porque isso depende, né? Em relação a quê? É, os óculos, eles são de armação um tom rosa, marrom, talvez. Estou de batom. Rosado, tô com uma blusa rosa, meus brincos aparecem. Atrás de mim tem uma estante de livros que eu escolhi especialmente para estar aparecendo aqui diante de vocês, na minha casa. Meus cabelos são longos, pretos, mas estão branqueando. Não sei bem se dá para ver agora os grisalhos, né? Estou sorrindo, acabo falando sorrindo, especialmente quando falo de coisas que gosto, quando estou com pessoas de quem eu gosto. Estou muito feliz de estar aqui.
Que bom. Márcia, você quer tentar algum apoio para o celular? Porque você ficar segurando, como é que tá aí para você? Gente, o meu apoio sumiu. É, porque eu tô com as mãos soltas, assim, tô fazendo até como se É, estivesse batendo palminha. E aí, de eu, repente, vai ser desconfortável para você. Eu não na quero. verdade, eu até tô assim porque ele estava carregando um pouquinho. Eu fiquei com medo aqui com coisas de bateria, mas aí eu acho que eu já consigo mexer com as mãos. Dá um E tchau. Oi. aí a gente consegue bater palminha, que é aquelas mãos para cima, assim, né? E, enfim. Certo com a bateria, acho que vai dar. Ah, então vamos lá. Gente, hoje, terça-feira, dia 4 de novembro, quem está chegando aqui pelo Na Rede com Sheila pode acompanhar também pelo perfil Márcia Lobosco, super fácil. É, ela é bastante conhecida aqui em Nova Friburgo, as duas estão em Nova Friburgo neste momento. Ela é professora com formação em pedagogia e letras e mestrado em relações étnico-raciais. Na área cultural, ela é gestora do Instituto Leituras, uma marca maravilhosa que reúne atividades, projetos literários e tem a coordenação, mediação dela. Ela inventa muita moda aí por conta desse Instituto Leituras. E dentre os produtos, né, que tem, são produtos culturais, literários, tem o Café Literário, que é desde 2012, o Clube de Leitura Vivências, desde 2016, e o Coletivo Feminino de Escritas Juntas e Diversas, que é o mais novinho, 2019. E é isso, assim, com mestrado na área, a Márcia estuda sobre esse assunto há mais de 10 anos. E ela tem, assim, um especial interesse nas questões de educação e literatura. Márcia já esteve na rede comigo, num outro formato, né? Mas eu acho que já tem uns 4 ou 5 anos isso. O tempo passa muito rápido. Eu até esqueci de comemorar, só que nesse apartamento eu tenho 4 anos. Tá Ó, passando muito rápido, gente, né? E aí a gente vai conversar hoje sobre um assunto que é muito sério, mas a Márcia está sempre com esse sorriso, porque eu acho que ela tem muita esperança, ela é professora, então assim. E aí, Márcia, você sabe que eu tô muito apaixonada pelos livros do Lázaro Ramos, que eu não poderia deixar de trazer aqui, ó. Esse aqui, da minha pele, que eu já li. Márcia também, né, Márcia? Também. E agora a gente está lendo esse no clube de leitura. E hoje eu até, né, mandei umas mensagens assim pro Lázaro e tal. E ele estava em BH entregando algum prêmio. E fizeram uma pergunta para ele lá, que eu falei, vou pegar uma cola do Lázaro e vou fazer essa pergunta para a Márcia, antes de qualquer coisa. Qual é a sua memória mais marcante da época da escola? Sheila, de ler, de livros, da hora de escolher livros, com certeza. Eu tenho memórias muito boas e bonitas da minha infância, dos tempos de escola, os da adolescência também. É, os da infância tem a ver com livros. Da adolescência, acho que tem a ver com os grupos, né? Não sei se a pergunta que foi feita para o Lázaro tinha esse caráter das questões, né? Por baixo tinha as Não, questões. Tá. não. É porque, Não. mas assim, quando você fala na escola, porque quando você ia comprar os livros com a família para a escola, ou quando você chegava à escola e queria. Qual é essa relação, assim, do iniciozinho, já que você comentou da época da escola, que é exatamente os livros, mas por quê? Porque a gente não ia, eu não ia comprar livros com a minha família. Eu nasci em 1973. Então, ali nos anos 70, é, a classe média que tinha livros, né? Eu e a minha família não fazíamos parte dessa classe. Então, não existia isso, né? Essa
esse volume de produção, essa possibilidade da compra, essa defesa do livro. E isso era um papel da escola. As escolas, sim, faziam isso. Então, eu descobri livros infantis na escola. Eu não tive livros infantis na minha casa, não existia isso por questões financeiras mesmo. Não é por hábito, porque os meus pais são pessoas da escrita. Depois eu volto a isso, vou lá para os livros. Então, na escola tinha aquele movimento do empréstimo de livros, né? Naquela época tinha um programa chamado Ciranda de Livros. Era uma coisa, uns bolsos assim, né? E aí os livros estavam encaixados ali, a professora levava aquilo para a sala de aula. E eu ficava ansiosa esperando esse dia. Tinha um dia, acho que era um dia na semana específico. Porque eram poucos livros, não tinha livro para todo mundo. Então, não era toda semana que a gente levava livro. Então, a gente levava um livro para ficar 2 semanas. Só que eu me apaixonei pelos livros. Então, eu lia rápido. Eu sempre tinha possibilidade de pegar outro na semana seguinte. Mas a professora tinha que seguir lá aquela fila. Mas eu acho que ela percebeu. Professores percebem isso, né? Então, de vez em quando eu dava uma burladinha na fila, ela permitia. Pegava de novo, né? Isso eu tô ali com 7 anos, 8 anos, né? Nos anos seguintes, assim, uns 2 anos seguintes, a gente chegou até aquela coisa do livro na sala de aula. Um livro coletivo que aí trabalhava, que eu não me lembro não sei se, porque não tinha os programas da escola pública que tem hoje, então eu não sei se os alunos ganhavam, ou se aquele meus pais compraram porque era um livro para a escola, né? E aí era um só, que aí chega a Bolsa Amarela. Aí que um mergulho total, porque a Bolsa Amarela é meu livro da vida, porque eu me identifico com a Raquel, com as vontades dela e tal. Mas os meus pais, a minha mãe escrevia cartas, porque meus pais são da Paraíba. E aí, nesse momento, nós estamos no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro. Então, eles cultivaram o hábito de se corresponder com os seus familiares por cartas. Mas a mamãe, especialmente, era muito caprichosa com isso, até porque a mamãe tinha mais irmãos, estavam longe. E aí eu e minha irmã aprendemos a escrever cartas para as primas. Então, a coisa da escrita era muito valiosa na minha casa. A escrita de cartas. Todo o ritual da carta, né? Ir ao correio, aguardar o carteiro chegar, a demora e tal. Escrever, os cartões de Natal. Então, a escrita, assim que eu fui alfabetizada, eu já mergulhei nisso. E papai gostava de ler. E meu pai era marceneiro, e aí ele trabalhava geralmente com pessoas com condições financeiras, né? E de alguma forma, acho que ele revelava isso, eu não sei bem como, mas as pessoas davam, os patrões, né? As pessoas que contratavam os serviços deles, frequentemente, isso ao longo da vida, tá? Depois, quando mudamos para Friburgo, isso acontecia também. Davam livros para ele, ele levava livros para casa. Então, não eram livros infantis, eram livros para adultos. Tanto é que na adolescência, rapidamente, eu fui lendo livros de adultos. Li Papillon, que é um livro enorme, sobre, né, aquela coisa da prisão e tal. Então, aí com o papai eu tinha a coisa dos livros mesmo, desse apreço, né? Ele chegava com livro, aquilo era precioso, né? E aí foi pela vida fora. Papai frequentou o café literário durante um tempinho, nos últimos anos de vida dele, ele foi um companheiro meu dos cafés literários. Ai, que delícia. Só memória afetiva bonita, né? Coisa bonita de se ver. Mas aí, você com toda essa maturidade literária e tal, você resolve estudar um tema que é denso. Ou eu estou errada? Tá certíssima. Então, me conta como é que veio isso na sua vida para você mergulhar nesse estudo. E, nossa, eu tô aqui, eu me emociono porque assim, você tem tanto conhecimento, é tão bacana nessa área, que é uma live que, nossa, por mim a gente ficaria, sei lá, umas 3 horas conversando sobre isso, mas a gente não tem
essa oportunidade. Então, conta assim pra gente, como é que você, com esse sorriso, com esse seu jeito de ser, você resolve mergulhar nesse estudo, Márcia? Sheila, eu me lembro das questões raciais me terem sido despertadas quando eu estava no curso normal. Fiz curso de 1988, 89, 90. Então eu pego ali a Constituição, né? E aqueles anos ali, se a gente pensar em 1989, queda do Muro de Berlim, e aí um período assim histórico efervescente de grandes mudanças, né? No Brasil a coisa da democracia, da volta, e a Constituição e tal. Então ali no curso normal tem um momento de criticidade, de desenvolver isso, de alertar. E aí eu me lembro da gente conversar sobre livros didáticos e de se falar muito, assim, das pessoas negras não estarem representadas nos livros didáticos. As questões de gênero também já eram discutidas ali, porque aí quando eram fotos e imagens, você deve ter estudado com livros assim também, fotos e imagens das famílias, era ali a mãe com o perfil da dona de casa, o pai com o perfil do trabalhador de quem saía de casa, né? Se tinha um jornal na cena, quem estava lendo o jornal era o pai, e todas as pessoas brancas, né? Isso é muito vivo na minha cabeça sobre essa discussão, essa conversa na sala de aula, em várias disciplinas. Isso me incomodou no melhor do sentido, assim, de eu ficar provocada de prestar atenção nessas coisas. Então, em 1991, eu estou formada, começo a trabalhar, e eu sempre cuidei. Então, eu gosto de livros e estou motivada por essas questões. Então, eu sempre tive muito cuidado na escolha dos livros para os meus alunos, de observar essas questões, tá? Isso fica um pouco autonomamente, espontaneamente, intuitivamente, né? Um pouco das coisas que eu vou estudando depois voltam, né? As coisas voltam a essas questões. Eu fiz pedagogia, então a gente tratou dessas coisas. Fiz letras, e aí isso também provoca mais um pouco a própria experiência da sala de aula e a provocação toda. Mas, no final das contas, só em 2011, quando eu fui fazer uma pós-graduação no Cefet, aqui de Friburgo, chamada Educação e Contemporaneidade. Houve 2 turmas apenas. Eu fiz a segunda turma, eu fui da segunda turma. Uma pós interessantíssima, interdisciplinar, então tinha disciplinas de linguagem, tinha disciplinas das ciências humanas e sociais. E aí ali os professores dão uma ênfase a isso, né? A gente estudando educação e contemporaneidade, então assim, neste mundo nosso, século XXI, como estão essas questões? E aí aquilo volta-se muito. Nossa, agora eu tenho onde estudar, porque eu acho que eu não tinha enxergado, sabe, no passado, um caminho formal de estudo sobre essas coisas. Ali aparece, porque aí eu tenho bibliografia, porque aí eu conheço professores e fico sabendo do mestrado no Cefet do Rio de Janeiro, mestrado em Relações Étnico-Raciais. E aí eu decido, não, eu quero estudar sobre isso, eu quero aprender, eu quero entender. E aí eu faço realmente o caminho formal desses estudos e nunca mais deixei de estudar isso. Esse tipo de coisa, porque me interessa. E aí eu enveredo pela literatura. Posso seguir falando aqui, mas eu quero te dar espaço para perguntar, porque jornalista gosta de perguntar, eu sei. Exato, mas não, mas eu acho que é importante assim escutar essa sua trajetória, porque por mais que a gente fale sobre o tema, você vai lá em 2011 e tal, as coisas mudaram. Acho que você pode falar um pouquinho sobre isso, de como as coisas mudaram, mas mesmo assim ainda tanto gargalo, ainda tem tantas reticências. O mundo gira, gira e a gente se depara com situações tão difíceis. E hoje, antes de organizar aqui a live, eu estava tomando banho, lavando meus cabelos, e aí eu falei assim, gente, meus cabelos sempre foram clarinhos, tá? Enfim, eu nunca fui muito de pintar,
Eu adorava quando eu tinha, sei lá, 13 anos, assim, eu queria meu cabelo enrolado, mas enrolado daquele miudinho que falavam que era o permanente, né? Fazer o permanente. E eu no banho tava nada melhor que o banho pra gente pensar. Eu tava pensando, gente, de onde vem isso? Por quê? O meu pai é da Paraíba, né? Nordestino. Não tem ninguém na família com os cabelos assim. Eu tive pouco contato porque ele mudou para o Rio de Janeiro, militar e tal. E eu era louca para ter cabelo enrolado. Então, assim, e diante do que a gente escuta, do que a gente presencia, de como é difícil e complicado é, as negras, os negros, né, conviverem com isso. E aí tem uma branca que fala, não era moda, não era nada, eu queria ter os cabelos todos enrolados. Então, eu acho que alguma coisa mesmo de antepassado, alguma herança aí, né, que eu herdei. Márcia, como é que está esse cenário hoje? Mesmo depois de tudo, assim, de muita coisa mudar, hoje tem mais voz, né? Mas não é suficiente. Por qual caminho que tem a tendência para a gente seguir? Onde a gente vai parar com isso? Você falou no início que eu sou uma pessoa esperançosa, e eu sou, né? A gente se conhece já há muito tempo, então acho que você consegue dizer isso de fato. Então eu olho para as caminhadas que houve e para os ganhos que houve, eu enxergo e acho que a gente tem de continuar e que outros ganhos chegarão, né? É claro, Sheila, que a gente precisa ressaltar. Eu e você não somos duas pessoas pretas, né? Nós não somos alvo dos preconceitos de racismo. Nós não somos, né? Então, a gente não sabe na pele o que significa. Então, quando eu digo dos ganhos, é do meu olhar, né? Não é de sentir na pele, porque eu não sinto, né? Acho que essa ressalva é importante. Mas hoje eu estava revendo uma entrevista que a pesquisadora Cida Bento deu ao Demore. E aí ele faz essa pergunta para ela, é uma entrevista recente. E ela diz isso. Ela falou: eu estou aqui sendo entrevistada por você. Ela é uma mulher preta. Ao longo da entrevista, ela fala sobre os racismos que ela sofreu, né, discriminação, preconceito, fala sobre essas coisas. Esse não é o foco, ela está falando sobre outras coisas, mas ela coloca isso porque ele provoca, né? E aí ela faz essa ressalva, porque é uma mulher, ela é preta, né? E está ali nesse lugar de status, né? Então ela diz, isso mudou, né? Eu não posso deixar de reconhecer isso. Mas é claro que é uma luta muito grande. E é engraçado que isso é tão sério para a gente, para nós brasileiros, isso é tão pouco claro, que a gente às vezes ainda diz assim, nós estamos, essa é uma luta agora, como se fosse agora do século XXI, tá? Nós estamos em 2025, como se fosse dos 25 últimos anos. E não, isso é fruto de quem lutou lá atrás, é uma luta longa e antiga. Quando a gente fala dessas lutas, especificamente assim, dos movimentos organizados, tá? Porque a gente sabe que a luta está com o povo preto desde sempre, né? A gente fala dos quilombos, né? E o quilombo de Palmares foi um dos maiores, é o mais famoso, a gente fala de Zumbi, para falar sobre resistência. Mas especificamente, assim, fazendo um recorte em termos de organização, os anos 70 do século XX foram muito importantes. Havia uma organização muito grande dos movimentos negros. Vem de lá, né, agora que eles colhem frutos daquele movimento lá de trás, né? E aí, quando eu fui fazer curso normal, quando eu fui fazer pedagogia, eu não aprendi nada disso. Eu aprendi isso no mestrado.
Então, Nossa, essa parte que eu fico assim, falei, eu conheci Abdias do Nascimento no mestrado. E aí eu pensava assim, como eu nunca ouvi falar sobre esse homem? Importantíssimo nos anos 70, intelectual importante, alguém da arte, né? Ele está lá no teatro, mas ele está num grande movimento. E aí a gente não sabe sobre esses nomes, né? Aí essas coisinhas é que ainda permanecem muito sérias, né? A gente tem uma lei em educação que é de 2003, a Lei 10.639, que obrigou o estudo da cultura afro-brasileira nas escolas. Isso fez mudanças, porque a lei precisa haver mudanças. Então, os livros didáticos, então, tiveram um salto aí. E vem tanto, tá? Mas ainda assim, é pouco. Mas se não tivesse nem isso, tá? Então, os meus filhos já estudaram coisas que eu não estudei, já estudaram na escola coisas que eu não estudei, que bom. A gente vai formando essas gerações e esperando que elas repercutam. Acho que a gente sempre espera um movimento muito radical e ele não é. sim. Porque o ser humano é muito preconceituoso, tem dificuldade com o diferente, de modo geral, existe isso. Nós brasileiros temos essa coisa o de fora é melhor, a gente continua com essa ideia, né? O de fora é melhor. A gente tem essa cultura que é difícil de. Você tem que se prestar muita atenção para não repetir aquelas falas. Por mais que você esteja antenada, é uma coisa que eu acho que eu estou tentando divulgar aqui nos stories, inclusive, quando eu vejo algumas coisas, que ao mesmo tempo, para me policiar, não gosto dessa palavra, mas assim, para eu prestar atenção e que outras pessoas vejam. Até o Sindicato de Jornalistas tem feito uma campanha muito legal em relação ao menor de idade. Não sei se você está sabendo dessa campanha. Porque, porque menor é pejorativo. Então, assim, por que, que o menor de idade fez isso? E lembra, então, sempre você coloca que foi o adolescente ou a pessoa com 15 anos, para não colocar menor, porque o menor remetem a um negro menos favorecido, sabe? Então, assim, tem várias coisas que eu tenho colocado aí nos stories. É isso, para bater. Eu acho que é isso, a gente precisa estar batendo em cima desse tema mas tem uma coisa, a gente vai falando toda a vida, né, Márcia, cara, porque é assim demais mesmo. Agora tem uma coisa que às vezes me pega e aí eu gostaria que você, né, como você pode orientar, porque eu acredito que outras pessoas como eu, lógico que eu não tenho a pele preta, não vivo isso na pele, como diz, né, na minha pele, na nossa pele, não vivo isso, mas eu tenho muita vontade de aprender, E aí tem negros que são contra a essa postura do branco querer aprender. Você já percebeu isso? Que fala assim, não tem que aprender, tem que aceitar. Eu tenho uma certa dificuldade para entender essa chave. Que chave é essa? Para eu saber até como me posicionar e não agredir o outro, entendeu? Sim. Eu não sei se eles acham que os brancos não devem aprender, se os negros acham que os brancos não devem aprender. Talvez você esteja falando um pouquinho sobre o lugar de fala, assim, eles não querem, tem até uma expressão assim, a gente não quer que nos deem voz, a gente tem voz. A gente quer que não cerceiem a gente, né? A nossa voz está aqui, a gente não precisa que o branco nos dê isso. Eu acho que tem muito essa relação de poder, né? Que marca a nossa história de Brasil. E eu estou fazendo questão de falar Brasil, porque às vezes a gente quer entender isso via o racismo estadunidense, principalmente, né? A gente vai e faz referência ao que os Estados Unidos viveram. E são histórias muito diferentes.
e aqui eu não vou valorar, né? Quem que sofreu mais, quem que sofreu menos. Esse não é o ponto. São diferentes. E eu acho que a gente tem que olhar para a nossa cultura, para a nossa este estado, né? É, a, a, o branco europeu chegando e encontrando o indígena, né? Que era alguém de cor parda, né? O indígena não é branco, ele tem os cabelos lisos de modo geral, né? Bem pretos, né? Tô falando um estereótipo assim bem geral. E aí tem uma mistura ali. Logo os africanos que foram trazidos para serem escravos fazem toda essa mestiçagem. Então a gente é um povo muito colorido, né? É difícil a gente falar sobre isso, né? E tem muitas polêmicas. Aí a gente pode, né? E vem aquela frase, nossa, mas entre os negros eles não se entendem, eles têm bandeiras? Gente, eles são gente. São pessoas, são seres humanos e têm seus conflitos como quaisquer outros grupos. Então perceba, preconceito. Eles não podem se desentender. Por que eles, né? É como se eles tivessem sempre que ter. Não, mas eles estão na luta, então tudo isso, Sheila, são coisinhas que vão para atrapalhar, para aumentar o conceito no final das contas, né? Muito difícil se colocar no lugar, né? Porque não tem como se colocar no lugar. E aí tem que ter esse cuidado para não entrar nessa disputa e desse poder, né? Não nem seria disputa, mas essa questão de poder que sem querer é o poder, né? O que você colocou agora. Então, assim, é prestar muita atenção mesmo na fala, no comportamento, para a gente poder ir vivendo. Eu ia falar e permitindo, porque é o que você falou, é de todo mundo. Não tem que ser X, A ou B, Flamengo ou Botafogo, né? É assim, é uma coisa só. Então, E aprendendo, você me perguntou assim, o que que você recomendaria, né? Ouvir essas pessoas. Porque, especialmente hoje na rede social, né, que é democrática, acho que eu vou usar essa palavra, né? A gente buscar essas pessoas. Eu tenho feito esse exercício desde que eu fui para o mestrado, que eu aprendi, comecei a descobrir, né? Nossa, mas nessa área tal tem tal pessoa, nessa área eu faço um esforço de buscar essas pessoas, porque eu acho que aí, ouvindo essas pessoas, a gente entende um pouco melhor. Aí a gente exercita empatia, a gente realmente constrói conhecimento, né? Acho que estudar sobre o assunto, né, de modo geral, é importante, e tem muita gente muito legal assim, nas redes, querendo realmente, que é o letramento racial, né? Muita gente falando, oferecendo letramento racial, que é uma coisa que a gente não tem, a gente precisa, e pela literatura. Assim, a gente está com um filme novo brasileiro, né? Malês. não assisti ainda. Eu fui assistir. Gostei muito. Agora, eu só estudei sobre malês, eu só estudei sobre malês, eu só prestei atenção nessa revolta num livro de literatura, quando eu li Eliana Alves Cruz, Águas de Barrela. Eu não tinha, olha só. Eu imagino que isso não tivesse nos livros didáticos do meu tempo de escola. Eu acredito que naquele no período imperial. Então há muitas revoltas ali. A gente estuda algumas, eu acredito que essa não estivesse nos livros didáticos. Mas eu posso ter esquecido? Posso. Mas eu fico pensando, tem outras que eu não esqueci. Então, por que algumas ficaram ressaltadas? Eu fico imaginando. Mas, lendo literatura, ela coloca no enredo do livro esse fato. Né? Os personagens vivem no momento em que está acontecendo a revolta dos malês, aí explica que tá. Gente, eu já tinha feito 40 anos. Então, assim, isso sempre me choca. Meu Deus, por que eu não prestei atenção nisso? Meu Deus, por que eu pensei nisso, sabe? E eu acho que isso é uma coisa importante. Da gente se dar o direito. Se dar o direito, não. De estar atento para essas coisas. Assim, não normalizar, se surpreender.
Nossa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, eu não conhecia essa pessoa, vou buscar. Aí a gente vai percebendo. Deixa eu dar uma olhada aqui em algumas coisas que escreveram. Ó, o Dinho Terra Nova. Como observadores, estudiosos e comunicadores, todos muito bem-vindos nessa construção, a questão do branco à frente das pautas sua como apropriação cultural. Tem gente contando a nossa história. Dinho colocou aqui. Tem vários comentários legais, mas o papo tá, não estou conseguindo acompanhar. Estamos falando de interseccionalidade, isso. Acho que é Nelly. Parabéns, meninas. Vocês estão debatendo um tema super oportuno, um tema que se cruza com a história, com a memória, mas que é muito pouco. 1 hora. Não, você tem que ter uma roda de conversa, gente, a tarde inteira. E é pouco, e mesmo assim, a gente, enfim. Síndrome do vira-latas, como dizia Nelson Rodrigues, Maicon Itamar, eu acho, está escrito aqui. Passos lentos. Márcia Cartaxo Cláudia. Márcia é uma sedenta por conhecimento, e saber que ela estuda essas questões tão sensíveis da nossa sociedade contemporânea me deixa muito feliz. Gente, muita gente aqui falando é isso, porque a gente precisa. Eu penso, né, quando eu estava pesquisando para a gente poder fazer essa live, é isso. Eu acho que a gente tem que estar falando disso, tem que falar o tempo inteiro. E aí, Márcia, eu pontuei algumas coisas, mas se você quiser sair também aqui do meu, né, do meu roteirinho, não tem problema nenhum. Eu tinha pensado assim, em relação às cotas. Né? Tem essa coisa da cota da educação, porque você, né, como o seu estudo é muito por conta da educação, a literatura. E aí, engraçado que. Engraçado não tem nada de engraçado, né? Que aí fala de educação e literatura. As pessoas só vão chegar à literatura por meio da educação. E aí tem essa questão das cotas que elas realmente apoiam nesse sentido ou ainda é uma coisa que precisa ser revista a forma como as cotas acontecem? Como é para você? Eu acho que sempre é possível melhorar, né? Acho que não gosto de verdades absolutas, né? Mas, sem dúvida alguma, foi uma revolução que precisava acontecer, né? É, Quando a gente fala das leis da educação, na minha dissertação de mestrado, eu fiz um capítulo sobre as leis da educação, para entender assim. Então, as pessoas pretas eram proibidas de ir para a escola, não eram? O que que, né? Elas não eram proibidas, isso não está na lei, não está dito. Pessoas pretas não podem ser matriculadas nas escolas, né? Estou falando de período imperial, estou falando de início de república, então vamos pensar que é uma escola muito restrita, né? Poucas unidades, né? Não tem nada a ver com o sistema escolar que a gente conhece hoje, mas ele existia ali. Só que nas leis tem restrições para as pessoas fazerem matrícula. Então, as crianças têm de estar saudáveis. Como as crianças pretas estariam saudáveis se elas viviam em condições insalubres? Então, não está dito que elas não estarão, e está dito. Então, elas vão ficando afastadas dessa educação formal. A gente demora para ter o Ministério da Cultura, isso já é anos 20, para organizar essa educação no Brasil, para começar a ter espaço para isso. E, no final das contas, anos 80 que a gente tem realmente uma escola ampla, né? Um movimento educacional a partir dos anos 80 e vagas nas escolas, principalmente a partir do final dos anos 80, porque aí depende da Constituição do Brasil, que aí vai garantir escola para todo mundo, né? Então, essas pessoas foram demorando a chegar na escola. Então, é claro que pensar em possibilidades delas adentrarem a universidade é muito importante e é papel do poder público, sim, né? E tem uma outra coisa que é muito importante. A universidade vai fazendo estudos, né? Os intelectuais, os professores, né? Nas suas pesquisas, vão fazendo estudos para entender sobre essa população.
universidade, né? Vai mudando a cor, a cara e o perfil. E aí você recebe pessoas com poucas condições, assim, é tudo muito difícil, então a universidade tem todo um sistema para dar outros apoios, não é só botar dentro da universidade, não pode ser só isso. Vai precisar ter ajuda, um olhar atento dos professores, porque as pessoas chegam com defasagem intelectual em muitos casos, né? Mas olha só, eles não são as pessoas, porque eu acho que as pessoas pensam assim: nossa, a pessoa sem a cota estudou muito para chegar lá, e quem entrou com a cota é que não estudou direito, não estudou nada, tá ruim. Não, gente, o funil vai acontecendo. Quem é professor da escola pública sabe isso. Qualquer pessoa que entrar numa escola pública vai enxergar isso. Entra numa escola pública de crianças de 8, 9, 10, 12 anos. A escola é de uma cor. Só para o ensino médio, ele já vai embranquecer um pouquinho. Então, já existe uma exclusão ali dentro. Quem vai chegar ao final do ensino médio e entrar pelas cotas é alguém que quer estudar, que está se preparando, que dentro, em condições muito precárias, está correndo atrás. E aí a universidade vai mostrar isso. Essas pessoas geralmente permanecem entre negros e brancos. A população negra vai ter uma persistência maior, vai levar o curso adiante. Então, aquela coisa de trancos e barrancos, de novo, da resistência, eles vão ficar, eles vão correr atrás. E aí, vem de novo a exclusão. Porque, olha só, as cotas permitem a pessoa ingressar na universidade. Não vai se manter, ela vai todo o processo depois da universidade. As pessoas estão preparadas e aí vai para o universo dos análises de currículos, entrevistas de emprego, onde elas vão encontrar todo tipo de preconceito, né? Agora, Márcia, você, assim, eu entendi todo o seu raciocínio, eu acompanho essa questão das cotas, mas a partir do momento que os negros, eles falam que eles não querem isso, eles querem estar de igual para igual, porque todo mundo é igual, e é isso. Então, as cotas, de certa forma, assim, a gente vai chegar a um ponto que não vai precisar ter cota para poder estar todo mundo de igual para igual? Isso é a utopia, né? Eu acho que é isso. Tá todo mundo na escola, todo mundo estudando, todo mundo. Sheila, é isso que eu penso com a literatura. Então, a gente Todo mundo tem que ter acesso a tudo, não tem que ter isso. A gente está ali lendo Lázaro Ramos e eu escolhi, né, como são as minhas escolhas do clube, intencionais sempre, né? Vou olhando para isso com muita atenção. O Lázaro Ramos é alguém, é uma celebridade, né? Então, talvez nem caiba isso que eu vou falar totalmente para ele, mas assim, quantas pessoas do clube leriam o livro do Lázaro Ramos se não fosse o clube? Espontaneamente. Aí Lázaro Ramos é uma celebridade. Conceição Evaristo, quando eu li no clube, que foi 2017. Já tem quase 10 anos. Hoje, ela também já é mais famosa. Então, o meu sonho é assim, que a gente não faça literatura, que não precisa existir uma estante de literatura negra, de literatura afro-brasileira, para que as pessoas olhem para aquela estante. Os livros estarão todos misturados. Não importa se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco. Mas a gente, para chegar até lá, a gente tem que olhar para eles. A gente não olha. Eu quero fazer uma provocação para quem está assistindo, para quem vai assistir depois. Não sei se você vai deixar isso disponível. Olha para a sua estante de livros. Vamos olhar só para esse recortezinho aí. Vê se não tem mais homens do que mulheres, mais brancos do que pretos. É cultural. Estamos todos mergulhados nisso. Então, as cotas estão nesse sentido assim, desse olhar. Vamos prestar atenção de que é necessária essa atenção. Se a gente não cuidar disso,
vamos continuar com essa exclusão? Que às vezes a gente não sente, porque é o mito da democracia racial, né? Não, mas tem oportunidade para todo mundo, tá tudo igual, tá? Não tá. Não está. A Cláudia falou aqui: sistema de cotas é super importante para democratizar a entrada nas universidades, além dos concursos públicos. A desigualdade social no nosso país é imensa. Sim, Cláudia, a gente sabe disso, mas a minha vontade, porque assim, na minha estante tem mais livro de mulheres do que de homens, hein? Então, assim, não sei, porque eu gosto da escrita, não sei, mas tem muito, muito mais do que de autores homens, tá? Então, pelo menos um pouco diferente. Agora, autores negros são poucos. Eu acho que eu tenho uns quatro. Não, realmente não tenho. Agora, Márcia, não sei se saindo, mas enfim, a gente fala tudo junto e misturado. Em relação aos professores, que você falou dessa mudança, você é uma pessoa interessada, foi acompanhando e percebendo. Os professores, eles passaram por uma reciclagem, por uma atualização, porque a gente sabe que dentro de sala tem professores preconceituosos, porque eles são de uma geração. Não sei se isso justifica. Acho que nada justifica, na verdade. Eu sabia que o tema aqui ia ser complicado, porque eu tenho minha maneira de pensar também é fogo. Mas em relação aos professores, o que, que você sabe, assim, para você passar para a gente? Eu me lembro que quando chegou a lei de 2003, chegou como lei. Aquela coisa lá de cima caindo na nossa cabeça, né? Então, do dia para noite, você tinha que trabalhar com aquilo ali. E veja bem, do jeito que a nossa sociedade está estruturada, todos nós temos preconceito, né? Todos nós temos. Você está num grupo, e aí, de novo, mas professores deveriam estar acima disso. Gente, nós somos gente, né? E somos pessoas normais, estamos mergulhados nisso tudo. Então, precisa também de todo um esforço, de uma atenção para a gente poder olhar para isso. Houve depois, né, na sequência da lei, foram promovidos cursos, né, como são até hoje, é, mas ainda é um trabalho que precisa ser feito, assim, com muita atenção, com os professores também, ali, essa base dessa formação para poder trabalhar com isso. Porque, veja bem, trabalhar com a cultura afro-brasileira, vamos falar do mundo ideal, tá? Eu sou professora de matemática. E aí eu vou levar para minha sala todos os conceitos, os conteúdos, né? Os grandes matemáticos, que começam lá na Grécia, né? Os nomes são os gregos. Não, mas eu vou dar uma olhadinha. África, não tem ninguém? Quem teria, né? Porque é isso. Nós estamos numa sociedade estruturada nesse racismo, né? Nesse preconceito. Resumindo, uma educação, não estou falando só de escola, uma educação, até no sentido mais amplo, eurocêntrica. O que a gente sabe sobre o continente africano? Fome, são as imagens que se a gente fizesse um exercício aqui agora, né? Fecha os olhos, pensa no continente africano, a gente ia pensar em fome, em leão correndo na savana, forte, né? Então, pensa, o continente africano é imenso e tem muitas diferenças dentro, né, nos países africanos. Diferença em todos os sentidos, culturais, socioeconômicas, diferenças de língua, né? E a gente sabe quase nada. Por causa disso, tem aparecido mais, tá? Na escola, né? É, aí a gente, só por aí, a gente vê o quanto que é difícil para gente pensar nisso, em todos esses aspectos, né? Tem uns estudos sobre língua portuguesa muito recentes, assim. Tem coisa antiga, mas assim, reverberando agora é muito contemporâneo, desses tempos aqui, sei lá, dos últimos 10 anos, vamos falar. Entendendo a língua portuguesa falada, praticada no Brasil, sendo uma língua tão diferente da língua portuguesa de Portugal por causa da nossa influência africana.
influência que a gente recebeu. Vou falar uma coisa simplérrima, mas quando eu descobri aquilo que eu falei do espanto, eu falei, gente, nunca tinha pensado nisso. A língua materna ensinada às crianças brancas, final do século XIX, até durante todo o período né, em que houve escravidão, mas vamos falar, final do século XIX, início do século XX, não era a língua portuguesa dos portugueses. Porque quem ensinava a língua materna eram as amas. As amas eram pretas. Então, eles estão falando um português com toda a língua, com todo o ritmo, com toda a sonoridade, com todo o vocabulário africano. Então, essa língua afro-brasileira. E aí a gente tem aquele preconceito, nossa, mas a gente tinha que falar a língua certa, que é a língua portuguesa, a língua mãe. Não existe língua certa ou língua errada, né? Mas aí a gente vai ter que fazer outra live só sobre língua. E a língua brasileira é totalmente influenciada. Nem estou tocando aqui nos indígenas, que também tem toda a diferença. Mas a marca da escravidão foi grande e longa, né? A gente tem essa língua nossa. Estudos sobre as questões afro-brasileiras são maravilhosos. E um recorte dentro disso tudo aí é em relação aos nordestinos, né? Nós que somos pai nordestino, você também, a gente está falando ali de África, indígenas, mas a gente está falando de dentro do nosso país, né? Você imagina, lá no sul, como eles respeitam o sotaque lá do norte, do nordeste, a gente está falando dentro do nosso próprio país, né? Alguém colocou aqui mais alguma coisa. A psicologia também tem feito um caminho muito interessante sobre este olhar decolonial e contextualizado dentro de cosmopercepções. Interessante, Andresa. Andresa falando isso. É muito legal a gente expandir isso em todas as áreas do conhecimento, né? Muito importante. E já de repente vou marcar com a Andresa aí para a gente fazer uma live e ela, né, fazer esse. Depois faz contato comigo, Andresa, aqui por mensagem, pelo Na Rede com Sheila, para que a gente possa ampliar esse tema e colocando, e é super importante, assim. Sheila, Desculpa. você falou dessa coisa né, do sotaque, né? Do sul, norte, nordeste e tal. Você que é jornalista vai confirmar isso que eu digo. Até pouco tempo atrás, a TV tinha um sotaque, que era o do Sudeste. Do Sudeste, Rio, São Paulo. Não é Minas, não é Espírito Santo, né? Essa padronização da língua como se fosse uma língua melhor, mais bonita, mais... Né? Agora a gente consegue ouvir, assistir e ouvir vozes diferentes, né? É muito, muito interessante isso. Isso me deixa muito feliz. Eu fico assim, nossa, cara, que bom que eu tô viva, que eu não tô tendo oportunidade, né, de presenciar essas questões. Hoje, vale por conta da live, minha cabeça ficou, né? Papai militar, eu não lembro paraibano, eu não lembro dele comentar de sofrer preconceito, talvez porque fosse militar. Eu não lembro do meu pai contar triste, falando sobre algum, como é que eu vou dizer? Ter sofrido algum tipo de punição por conta disso, né? E papai com a pele, papai era quase preto, assim, aquele nordestino mesmo, porque a minha avó era indígena. Então, assim, nossa, muito lindo. Eu saí branquela, eu saí a parte lá do meu avô, o pai do meu pai, ele era alemão. Então eu puxei essa brancura toda, eu puxei, imagina, um alemão casado com uma indígena, e aí o pai nordestino, então assim, é uma salada, mas é Brasil, é isso. Ai, Márcia, é tanta coisa assim, como é que a gente termina essa live, cara? Porque tem tanta coisa ainda para falar, cara. Eu sabia que isso ia acontecer. Como é que a gente encerra essa live?
Primeiro, uma coisa que eu também aprendi no mestrado, o teste do pescoço. Já falei isso algumas vezes, pode ser que alguém já tenha ouvido, mas isso a gente tem que repetir sempre. A gente fez um festival literário na escola, não sei se você se recorda, né, daquele movimento festival literário. Você foi até jurada recentemente, você se lembra assim. E aí o tema esse ano foi cultura afro-brasileira e os alunos, numa das apresentações, os alunos fizeram o teste do pescoço, foi muito legal. Que é do pescoço no sentido, é assim, olhe para um lado e veja, olhe para o outro, e aí esse exercício o tempo todo para você ver onde estão as pessoas pretas ao seu redor. E aí o tempo todo, olhe para o lado, dê mais um passo, entre no ônibus, entre num consultório, entre, e aí vai fazendo esse exercício, porque eu acho que a gente tem que se incomodar com isso. É o teste do pescoço que fala? Isso, é. São dois intelectuais que criaram, dois pesquisadores, eu não me lembro o nome, infelizmente, mas chama teste do pescoço. Você vai isso precisa incomodar a todos nós. Bacana. Porque senão a gente não faz as coisas avançarem, né? E eu acho que a gente pode terminar fazendo uma referência ao Lázaro Ramos por causa desses dois livros, né, especificamente. Porque é muito essa trajetória do primeiro livro, que é Na Minha Pele. Ele decide, nessa posição privilegiada em que ele já está, né? Ali ele já é um autor consagrado, famoso, ele decide fazer umas reflexões sobre essa questão, e Na Minha Pele é isso, a pele preta, né? Ele conta um pouquinho da história dele, da infância, da adolescência em Salvador, dele iniciando a carreira e tal, e a chegada, né? Porque ele é global, né? Ele chegou à TV Globo, então ele fala sobre isso nesse. Mas, visivelmente, se a gente acompanhar a trajetória profissional do Lázaro Ramos, a gente vê muito marcadamente uma trajetória direcionada. Ele quer trazer outros e falar sobre esses outros e falar sobre esse... a ponto dele fazer o segundo livro, que aí é Na Nossa Pele. Aí ele vai entender, ele sai um pouco de si e ele vai olhar isso para o Brasil. A gente está lendo no clube, né? E a gente foi para isso, a gente não leu o anterior no clube, mas é uma cutucada que ele está dando, né? E é muito interessante, muito agradável, né? É um texto bem agradável. A gente falou isso no clube. O Lázaro não é exatamente ele não é panfletário. Ele não está levantando bandeira, brigando. Não fica balançando. E ao tempo ele está falando de coisas. Ele não deixa de falar, mas é de um jeito tão interessante que vai cativando a gente, vai deixando. E o tempo todo a gente assim, nossa, não tinha pensado nisso. Ai, cara, né? Eu vou lendo, Márcia, e às vezes eu paro e quase choro, assim, sabe? Da forma como ele escreve, de uma forma tão simples e ao mesmo tempo tão direta. Eu não li nada parecido. Eu também já li algumas coisas sobre, né? Não livro, mas às vezes na internet e tal. E eu não li nada parecido. Então, assim, são duas dicas. Que eu acho e também eu acho que tem essa coisa da juventude. Eu acho que é um livro, eu comentei isso no clube, né? Eu acho que assim, minha neta tem 10 anos. Eu acho que daqui a uns 2 anos, assim, talvez, 12, 13 anos, talvez, posso estar falando besteira, mas eu acho que já seria um livro para ela ler, né? Então, assim, alguém colocou aqui, cor da pele entre as cores não é marrom ou preta, e cor de pele de gente branca, só para ilustrar. A Mirna, cor da pele entre as cores não é marrom ou preta, e cor de pele de gente branca, só para ilustrar. Eu não entendi muito bem. Mirna, desculpa, eu não consegui entender muito bem o que você quis dizer. Se você quiser depois continuar. Ah, no lápis de cor, a Andresa colocou. Tá. Verdade, Mina. Hoje, felizmente. Mina, que saudade! Um beijo. Beijo pra você também, Andresa. Quando a criança pede cor da pele. Não, gente, cor da pele hoje. Tem um estojo, a gente vai ter que encerrar, senão vai cair aqui, eu não sei como é que tá mais. Incrível, né? Tem um estojo com lápis de cor, que é cor da pele, mas tem, sei lá,
sem lápis. São várias cores, de várias peles. E maquiagem hoje também, para as meninas, cor da pele, tem vários tons. Gente, é uma felicidade. A gente tem que encerrar, mas olha só, esse é um ganho também. A gente falou muito de coisas da intelectualidade, esse aí é da estética, e tem total importância, e existe um ganho social hoje também nesse sentido, né? Sim. Ó, beijo para Cláudia, que botou a mensagem, a Cartacho, né? E teve uma outra pessoa que falou, Maicon Itâmara, beijos, obrigada, Sheila, adorei papiar. Iônica, se caiu o celular, calma, volta aí, a gente está se despedindo, mas calma, calma. Ah, eu te agradeço por esse papo aqui, sabia que ia ser muito bacana, ficaria muitas horas conversando com você e mais as pessoas que estão aqui. Quem sabe a gente consegue um tempo, um dia, fazer uma roda de conversa sobre isso, porque, pelo menos eu, como jornalista, eu sinto que eu tenho eu tenho um dever, eu tenho uma obrigação, sabe? É isso. Então, gratidão, Márcia. Adorei. Muito bom. Eu pretendo salvar agora a live, depois amanhã eu consigo colocar nos meus canais, Spotify, YouTube. Se não der nenhum problema, nunca deu, mas, né? E é isso. E dia da consciência negra, né? Dia 20, mas é dia da consciência negra todo dia, né? A gente vai ter uma roda de leitura. A Polônia está autorizando, Pan-Africano, coletivo, vai estar nas minhas redes, você vai poder divulgar nos próximos dias aí, tá? E aquele evento que vai ter na Dom João VI, Eu vou mediar uma mesa com escritoras negras, a gente vai falar sobre literatura brasileira. Sexta-feira, dia 7, às 18h15, mas tem que se inscrever. Site da Fundação Dom João VI. Ah, eu preciso compartilhar isso. Me cutuca, que eu também, enfim, vou perguntar para poder compartilhar isso que eu quero ver se eu apareço. Márcia, beijo, gratidão, gratidão a todo mundo que ficou por aqui. Siga na Rede com Sheila, quem não segue ainda. Siga Márcia Lobosco, quem ainda não segue. Dinho Terra Nova, todo mundo que estava aqui. Perdão por não conseguir falar o nome de todo mundo, porque o papo aqui foi para lá de especial. Beijo, boa noite. Até breve. Tchau.